Olá, meus amigos do canal F. Carvalho, Opinião, Cristianismo e Política. Estou com o pastor e professor Wilson Nunes. Ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a ICEB, assim como eu. Pastor Wilson é professor, ele é professor da Unievangélica, podemos chamar de Universidade Evangélica de Goiás. Uma importante instituição de ensino aqui de Goiás. Essas informações para você que é de outro estado. E o nosso papo de conservador desta live, meus amigos, é sobre ideologia de gênero, ou teoria de gênero, como alguns preferem. E eu quero convidar você a permanecer aqui na live, você que acessou, ou você que acessará o link para assistir a live, você que porventura caiu de paraquedas aqui na live, fica por aí porque o assunto diz respeito a cada um de nós. E se você é cristão, diz respeito muito a você. Portanto, quero deixar aqui a palavra para o pastor Wilson Nunes se apresentar e aquelas considerações iniciais. Pastor Wilson. Ok, boa noite. Uma satisfação para mim poder estar com você de novo, pastor Francisco, com os nossos convidados aí também, que alguns provavelmente já apareceram, vão estar aparecendo aí, nos visitando, né, e participando com a gente desse tempo juntos. É uma satisfação, já é a segunda vez que eu venho, né? Espero que a gente continue aí conectados, juntos, quem sabe uma caminhada mais longa ainda, né? Temos muita coisa para a gente conversar e que o nosso bate-papo hoje possa realmente ser extremamente edificante, trazendo aí mais luz, né, sobre esse tema da máxima importância para nós nos nossos dias. Eu acho que um grande desafio para a igreja, né, é realmente saber se posicionar em relação a essa temática. E para isso é preciso que haja uma boa compreensão. A gente vai tentar oferecer aqui alguns subsídios para isso, né, avaliar talvez algumas consequências também do quanto isso pode de fato impactar a nossa sociedade, a nossa própria vida pessoal, e também a igreja, né, a própria instituição, como o cristianismo, por exemplo, que a gente percebe que parece que as coisas de repente são planejadas de forma a minar realmente os alicerces da fé cristã. E, então, a gente tem colaborado ultimamente na Unievangélica, né, como professor em várias disciplinas. Vocês que têm acompanhado aí o Francisco, sabe, a gente já teve aqui uma outra vez, né. Então, eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Hoje não faço parte mais do rol, digamos assim, dos ministros, por conta do meu jubilamento, né? Mas foram 30 anos praticamente servindo a nossa denominação com muito orgulho, com muita alegria. E a minha dedicação ultimamente tem sido mais realmente à universidade, né? A gente tem encontrado ali um campo muito importante, um campo missionário, né? Para a gente poder estar expandindo ali a palavra de Deus, né, aos corações dos nossos alunos, dos nossos colegas, enfim, é o que Deus tem colocado para nós. E é uma satisfação para a gente poder debater ou conversar sobre esse tema ideologia de gênero hoje. Obrigado pela atenção que vocês já estão nos dispensando aí. Os meus agradecimentos, pastor Wilson, a você por tão diligentemente topar este bate-papo com a mesma diligência da live anterior, para nos trazer esclarecimento e trazer informações úteis para que possamos lidar melhor com essa situação de mundo
O mundo está complicado, o mundo está mais complicado do que quando eu conheci o Evangelho em 1992. Está muito complicado. Pastor Wilson, para começar aqui a nossa conversa sobre o tema propriamente dito, antes, já inclusive situando como um problema, a ideologia de gênero como um problema de mundo, um problema, uma problemática de cultura. Esta expressão ideologia de gênero, a gente pode afirmar categoricamente quem cunhou pela primeira vez, porque dizem que os católicos conservadores cunharam inicialmente essa expressão para explicar, para dar um nome a uma agenda, a uma articulação, a uma agenda, para alguns, a uma conspiração contra, digamos, o ordenamento natural, a lei natural, e principalmente conspiração contra o ordenamento especial, a lei especial, as escrituras sagradas. Há fundamento nessa, ou é especulação que foi cunhada pela primeira vez pelos católicos conservadores? Eles estão com essa bola toda? Pois é, pastor Francisco, na verdade as coisas não nascem assim do nada, né? É importante que a gente entenda que essa forma de pensar, essa proposta, né? Essas ideias, esses conceitos todos aparentemente novos, na verdade não são tão novos assim. É preciso que a gente volte no tempo aqui um pouquinho, e voltando agora bem lá no tempo remoto, que seria para o tempo dos pré-socráticos, nós vamos encontrar ali o embrião, a origem dessas ideias, desse pensamento, tá? Então vocês vão ver que na verdade não é nada novo. As pessoas estão simplesmente replicando aquilo que os filósofos pré-socráticos já falavam e aquilo que Nietzsche mais tarde também vai falar. Só que aquilo ainda constava, digamos assim, dentro de um campo um pouco mais restrito, né, dos pensadores, dos filósofos e tudo mais. E agora caiu no campo da cultura. Então, as pessoas estão começando a se inteirar dessa forma de pensar. Então, vamos lá, né? Como é que a coisa começa? Na verdade, isso tem a ver com o primeiro problema que foi posto para a filosofia, a questão do uno e do múltiplo. Ou seja, a realidade, ela é una ou ela é múltipla? Esse foi o primeiro problema que foi posto para a filosofia. E ali nós vamos ver já logo no início uma certa divisão em relação a essa questão, né? Então, uns diziam que a realidade era una, por exemplo, Parmênides, e outros diziam que a realidade era múltipla, tá? Vou tentar traduzir isso aqui numa forma mais simples para a gente poder entender. Por exemplo, se a gente começar a observar os objetos que nos cercam agora, nesse exato momento, nós vamos perceber que tudo é diferente. Uma coisa é diferente da outra. Nós não encontramos o igual. O igual é um conceito que está apenas na nossa mente, mas você nunca vai encontrar um objeto igual, você nunca vai encontrar duas pessoas iguais, mesmo que seja, por exemplo, gêmeos, né, univitelino e tudo mais, não existe o igual, né? Então, eu estou olhando aqui, por exemplo, para a minha mesa, de repente eu estou vendo aqui meu celular, aí eu estou vendo aqui um caderno, aí eu estou vendo a Bíblia, se eu for olhar lá para fora, eu vou enxergar uma árvore, um pinheiro, andando pelas ruas eu tenho lâmpada, de repente eu tenho ali um cachorro, eu tenho um gato, eu olho para o céu e eu vejo a lua, de repente eu vejo o sol, enfim, tudo que me cerca, de repente parece ser caracterizado, digamos assim, pela diferença. Você não encontra o igual. Bom, se a realidade é toda diferença,
então, na verdade, não existe uma conexão entre esses seres. Cada ser tem uma existência individual, particular, totalmente dissociada uma da outra, ok? Pois bem, então alguns vão defender essa posição, que a realidade é, na verdade, múltipla, ou seja, o que existe é apenas a diversidade, o que existe é apenas diferença. Do outro lado, por exemplo, Parmênides, né, juntamente com seus seguidores, vai dizer o seguinte, que não, que tudo isso que nós estamos vendo, que supostamente seria diferente, é mera ilusão, que na verdade tudo se conecta, que há uma base mais profunda, ok, de pontos em comum, que faz com que, na realidade, aquilo que nós podemos chamar de metafísico, né, o gene principal de toda a realidade, é, na verdade, uma coisa só, ou seja, tudo é só uma única substância. Então, por exemplo, eu e o Francisco, nós dois somos duas pessoas distintas. Sim, mas há algo que nos une, há algo, por exemplo, que nos torna comuns, né? Por exemplo, ele é um ser humano e eu também, ele tem uma capacidade de raciocínio e eu também, ele tem a capacidade da fala e eu também, não é? Então, nós começamos a perceber que tem alguma coisa aqui que nos une. Isso me leva a acreditar, então, que, na verdade, eu poderia acreditar que, na verdade, tudo que eu estou vendo de diferença entre nós não passa de ilusão, e que, na verdade, nós somos uma coisa só. Ok, na verdade, também a gente vai perceber que o mundo vai quase que se dividir nesses dois grandes blocos. Quando você vai, por exemplo, para o extremo do mundo oriental, você vai ver uma predominância numa perspectiva, numa cosmovisão, que está mais inclinada para essa ideia do uno. Então, religiões, por exemplo, como o hinduísmo, como, por exemplo, o budismo, né, que são panteístas também nesse sentido, eles partem da pressuposição de que só existe uma única substância, tá? E que a realidade, portanto, é una, e que toda a diferença ou particularidade seriam apenas ilusões, não é? Então, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Já no Ocidente, prevaleceu, digamos assim, uma ideia que enfatizou mais os aspectos relacionados à diferença, não é? A gente vai ver o próprio desenvolvimento e a evolução da filosofia, quando ela chega, por exemplo, em Nietzsche. Nietzsche vai dizer, como diriam também os filósofos pré-socráticos, que defendiam essa posição, de que a realidade nada mais é do que um fluxo caótico de átomos, né, em que nada se relaciona com nada. Então, alguns átomos, eles se unem, de repente, formam um determinado ser, de repente, eles se separam, se dissolve aquele ser, de modo que a realidade não tem nenhum programa, ela não tem nenhum propósito, ela não tem nenhum sentido, ela não tem nada que justifique, né, ou que possa caracterizar sua própria identidade, não há, portanto, essência, só existe existência, tá? Então, essa é uma forma de pensar que prevaleceu, digamos assim, no mundo ocidental. E foi exatamente esse embrião que se introduziu na mente pós-moderna. O pensamento pós-moderno nada mais é do que exatamente essa réplica do pensamento dos sofistas pré-socráticos, tá? Que acreditavam que não existia verdade, que a realidade era completamente sem sentido, e que nós vivemos simplesmente num fluxo caótico, que não tem um direcionamento, que não tem um propósito, que não tem uma finalidade, nada disso. Ok, aí nós vamos ver de que forma isso se constitui a base exatamente da ideologia de gênero. Perfeito, perfeito. O pastor Wilson nos levou à origem dessa problemática. E veja você, nós temos um problema, e todo problema tem uma origem, tem um alicerce, um fundamento por trás, tem pressupostos, e
o pastor Wilson nos arremete para o mundo grego, dizendo que o que tem por trás da ideologia de gênero é uma crença, uma filosofia de que o mundo é matéria, e a matéria apenas. O mundo é só matéria, não tem propósito, não tem inteligência, não tem uma agenda, não tem uma agenda por trás da matéria, não tem uma agenda metafísica, tudo é só matéria. Pois bem, e o que faz todo sentido, porque, veja, a própria ideologia de gênero ou teoria de gênero é desmanchar as bases e deixar um caos, que mais para frente eu quero explorar essa ideia de destruir o que existe e vai colocar o quê, ou o propósito é não colocar nada mesmo para ficar o caos, para gerar o caos. Daqui a pouquinho a gente vai explorar este campo. Pastor Wilson, como é que a gente pode compreender, como é que a gente pode organizar na mente essa realidade que o Senhor nos trouxe, quando a gente olha, por exemplo, para o ordenamento natural? Porque aquilo que é natural, o ordenamento natural está aí, a gente percebe alguma coisa. Até, inclusive, algumas personagens da Grécia Antiga, né, o apóstolo Paulo chama de poetas, né? Então, e até profetas também. Ele chama de profeta, né, em uma ocasião de poeta e a outra ele chama de profeta. E o ordenamento natural, a lei natural está aí, ela é perceptível. Como é que esse pessoal como é que esse pensamento de que só é matéria, não tem uma inteligência por trás, como é que a vida pode cobrar, como é que esse pessoal do caos pode ser cobrado? E como é que a gente pode divertir os cristãos que muito enveredam por essa teoria do caos? Ok, então, primeiro é bom que eu enfatize bem essa ideia, que tudo isso que nós estamos conversando aqui, relativo à ideologia de gênero, na verdade, ela tem o seu nascedor, digamos assim, nesse primeiro problema que foi posto para a filosofia, tá? Em relação à realidade, se ela é una ou múltipla. Talvez alguém poderia perguntar, professor, mas será que esse problema está resolvido? Bom, do ponto de vista filosófico, esse problema nunca foi resolvido. Não existe uma solução, digamos assim, racional, que seja final, né, que resolva de fato essa questão. Então, ela está aberta ainda para a filosofia, de modo que alguns se enveredam exatamente pelos caminhos que escolhem, ou seja, ele vai defender uma ideia, basicamente vai girar em torno disso. Quando você vai pegar todo o pensamento filosófico, e você pode até conhecer um pouquinho o que virá em termos de conteúdo da parte daquele filósofo, se você já souber, por exemplo, qual é o posicionamento que ele tem em relação a essa questão do uno e do múltiplo, tá? Então, você pega, por exemplo, um Spinoza, ele vai para o lado do uno, portanto, ele é um panteísta. Logo que você começa a ler a obra dele, você vai ver que tudo que, na verdade, ele vai escrever está relacionado a isso. Você pega o Nietzsche, por exemplo, então você vai ver ele desconstruindo tudo e tal. Por quê? Porque exatamente a pressuposição dele é de que ele vive numa realidade em que não existe nenhum tipo de conexão, não existe nenhum tipo de integração entre os elementos, que os elementos estão completamente soltos, autônomos, e que não existe nada que possa uni-los. Então, seria mais ou menos a ideia, praticamente, de um caos. Ok. Aí, vamos chegando, então, agora um pouquinho mais perto de nós aqui, e a gente vai entender, talvez um pouco melhor, quando a gente souber, por exemplo, como que foi um pouco a evolução da filosofia nesses últimos
300 anos, né? Então a gente vai ver a coisa começando ali com René Descartes, né? Exatamente propondo o método científico, como é que a gente deveria estudar a realidade. Ele entendia que a gente podia ter um acesso direto aos objetos sem nenhum tipo de interferência e tudo mais. Depois a gente vai ver já com Immanuel Kant um pouquinho mais adiante, de que, na verdade, o ser humano nunca tem um acesso direto ao objeto, né? Por quê? Porque ele está, na verdade, condicionado pelo ambiente social e etc. e tal. Então, entre ele e aquele objeto que ele está analisando, existe uma série de crenças, valores, condicionamentos e etc. e tal, de modo que ele não tem acesso, como ele diria, à coisa em si. Ou seja, o que eu tenho na minha relação com a realidade, é apenas algumas ideias bastante vagas, e acaba que o meu conhecimento se torna um conhecimento bastante subjetivo, né? Então, aquilo que eu afirmo é minha opinião, é aquela ideia do óculos, quer dizer, se você põe um óculos, cada um tem o seu óculos, o meu óculos, por exemplo, sei lá, é amarelo, então eu saio para a rua, de repente eu acho que o dia está claro, está todo ensolarado e tudo mais. E outra pessoa sai com óculos escuros, às vezes mesmo o dia estando claro, ele vai falar, o dia hoje está nublado, etc. e tal. Então, a gente vê a realidade de acordo com os óculos que nós trazemos. Portanto, você nunca pode afirmar que a realidade é exatamente aquela que você está pensando. Aquela é a sua opinião, aquela é a sua crença, aquele é a sua forma de entender, de compreender, de interpretar. Então, na verdade, o que existe seria só interpretação. Ou seja, existe o fato lá fora e existe a interpretação. O que nós temos acesso é apenas a interpretação. Nós não temos acesso à coisa em si. Abrindo um paralelo aqui agora, é importante também que a gente diga que antes um pouquinho de Immanuel Kant, porque Immanuel Kant ele foi um iluminista. Para os iluministas, depois ele vai abandonar o iluminismo, mas para o iluminista a ideia era basicamente o seguinte, que nós realmente chegamos a um ponto de compreender toda a realidade através da nossa razão, ou através também do método científico. Os homens estavam extremamente otimistas, entendendo que a razão e a ciência seria suficiente para compreender toda a realidade. E o que vai acontecer? Eles têm uma expectativa de que quanto mais a gente conhece, melhor a humanidade fica, porque o saber em si seria bom e que nós veríamos um grande progresso futuramente, construindo uma sociedade perfeita. Por quê? Porque nós chegamos à era da razão, à era da luz, o tempo da luz. E dentro dessa perspectiva, ok, nós vamos ver uma grande realização que foi a de Isaac Newton. Quando Isaac Newton, por exemplo, ele vai descrever toda a sua teoria do universo, ele vai apresentar o quê? O universo como se fosse uma grande máquina. E como se nós, seres humanos, fossem engrenagens dentro dessa grande máquina. E ele vai demonstrar isso através de leis, mostrando que o universo ele funciona como um grande relógio, e nós somos uma engrenagem dentro desse relógio. Ok? Inclusive, tudo era previsível dentro do ponto de vista de Newton, né? Ou seja, você pode prever eclipses, porque tudo segue uma cadeia de causa e efeito. Portanto, nós vivemos dentro de um sistema fechado de causa e efeito, portanto, para esse não existe milagre, não existe a possibilidade de uma intervenção, Deus não interviria, digamos assim, nesse relógio que ele criou, ele seria uma espécie de um relojoeiro que criou o relógio, deu corda, saiu e deixa a coisa funcionando por sua própria conta, ok? O que os iluministas não contavam é que, na verdade, essa forma de perceber a realidade era uma forma determinista. Ou seja, então, peraí, ô Newton, né, diria Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, se as coisas são assim, então eu não tenho liberdade. Na verdade, não existe livre-arbítrio. Tudo que está acontecendo é consequência de causas que, inclusive, eu não tenho nenhum tipo de controle sobre elas. Inclusive, esse é um tipo de crença ainda replicado até mesmo nos dias de hoje por muitos cientistas e por muitos psicólogos e tudo mais. Alguns chegam a dizer, por exemplo, que você não aciona o seu cérebro é que te aciona.
O seu cérebro que, na verdade, controla você, independentemente da tua vontade, tá? Então, quando você chega naquela sorveteria, por exemplo, e você pede lá um sorvete de chocolate, ok? Na verdade, não é você exercitando a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, que está pedindo aquele sorvete. Não, você está sendo causado para fazer aquilo, ok? Sem qualquer controle sobre isso. Então, da mesma forma como nós somos organizados biologicamente e seguimos e nos comportamos de acordo com determinadas leis biológicas, ok? Isso acontece também de forma psicológica, né, dentro do contexto, digamos assim, da nossa alma. Ou seja, por exemplo, você vai beber água daqui a pouquinho, você vai porque você quer? Não, você vai porque você é obrigado a beber água, ok? Você é impulsionado a fazer aquilo. Queira você ou não, você vai se alimentar daqui a pouco. Então, você não tem, de fato, livre-arbítrio. O livre-arbítrio não passa de uma mera ilusão. Ora, é lógico que houve uma reação forte, né, da parte de alguns pensadores. Vamos pegar aqui, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, talvez foi o primeiro, que é o pai do romantismo, que vai dar um pontapé na ciência, um pontapé na filosofia e tudo mais. Por quê? Porque para ele a questão da liberdade era a coisa mais importante que podia existir. Então, o grande esforço agora é no sentido de sair dessa máquina. Ou seja, eu não aceito que eu sou conduzido por leis, que eu sou condicionado por regras. Eu sou uma pessoa absolutamente livre, ok? Isso vai chegar aos extremos agora no século XX, por exemplo, onde as pessoas não vão aceitar mais o discurso da ciência, o discurso da medicina e etc. e tal, vendo a medicina como, por exemplo, uma ciência opressora. Você quer uma coisa mais opressora do que a medicina, por exemplo? Aliás, é uma área que a gente está lá colaborando um pouquinho também, a gente vai se familiarizando um pouquinho mais. Mas, assim, por exemplo, a medicina diz, né? Menino XY, né? Menina XX, por exemplo. Nasceu assim, está definido, está determinado e pronto, acabou. Quem define isso não somos nós, não é uma questão de escolha pessoal ou de influência social, não é uma construção social, ok? Existe sim algumas coisas que são essenciais e que identificam esses objetos dentro da nossa realidade. Ok, mas se é assim, é igual quando a gente faz consulta para o médico. A gente vai fazer uma consulta lá no médico e, de repente, você sai com uma listinha te proibindo você de fazer um monte de coisa, né? Então, peraí, você não pode comer... peraí, a coisa que eu mais gosto é comer churrasco, e principalmente aquela parte da gordurinha, né? De repente, eu não posso tomar mais... Bom, para quem gosta aí, uma cervejinha, né? Para quem, enfim, gosta de levar uma vida mais sedentária, você vem com uma lista de um monte de coisa que não pode. Então, a medicina ela é altamente repressora. Como também a religião é repressora, a sociedade é repressora, não é? O Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, disse que a primeira instituição mais repressora que existe é a família, ok? Nós nascemos e, de repente, as primeiras coisas que os nossos pais fazem é impor limites para nós, é dizer o que a gente não pode fazer, tá? E o ser humano, ele preza, acima de qualquer outra coisa, me parece que isso é uma questão psicológica, que merece talvez ser estudada, é a liberdade. Então, não interessa o que está sendo dito. Aí a gente vai ver a filosofia chegando naquilo que nós chamamos de irracionalismo místico. Ou seja, as pessoas não estão mais preocupadas agora em conhecer algo relativo à realidade. O que importa, de fato, é a minha liberdade. Então, nesse sentido, nós denunciamos qualquer que seja aquela instituição, por exemplo, a própria ciência hoje é denunciada, tá? As pessoas que defendem essa perspectiva dessa liberdade não aceitam o discurso científico. Deixa eu só citar para você aqui, por exemplo, o Foucault. O Foucault diz, eu sou pós-psicologia, ele diz. Eu sou pós-sociologia. Ele diz, eu sou pós-tudo. Ou seja, ele não aceita de forma nenhuma
esse nível de conhecimento, né? Às vezes até eu costumo conversar com os nossos alunos, mostrando para eles que se realmente Foucault estiver certo, nós somos um bando de idiotas, porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo ali na faculdade. Porque nós estamos lá porque nós acreditamos ainda de que a realidade é estruturada, de que existem sim algumas verdades, e que eu posso acreditar, e entender, compreender e apreender essas verdades. Dentro do ponto de vista do Foucault, não há nada para ser aprendido. Você não tem nada para se conhecer, tá? Então, assim, nós vivemos dentro de uma realidade que é absolutamente sem sentido, uma realidade que é absolutamente caótica. E ele chega a dizer, por exemplo, que qualquer afirmação que você chegar a fazer, e Foucault fala, é um ato de violência. Ou seja, você não pode fazer nenhuma proposição categórica, afirmativa. Não há nada para se conhecer. Nós não sabemos absolutamente nada. Então, o que sobrou? Sobrou apenas a minha existência. Como é que eu vou construir a minha existência? É isso que importa. E não existe regras aqui. Aqui não existe limites. Se eu achar que eu sou um helicóptero, eu sou um helicóptero, pronto, acabou. E você não tem nenhum direito e nenhuma autoridade de dizer que eu não sou. Se eu quiser sair voando por essa janela agora, porque eu acredito que eu tenho asas, ok? Então, é assim que eu penso. E qual é o problema? Não há nenhum tipo de problema, porque, na verdade, você nunca tem acesso à realidade. A única realidade que você tem é a sua própria. Ou seja, nós temos um conhecimento totalmente subjetivo. Lógico que isso vai nos levar a um relativismo absoluto. Se não existe verdade, lá fora, se não existe uma coisa em si, como teria dito o nosso amigo Immanuel Kant, né? Porque quando chega Nietzsche vem com uma marreta, destruindo tudo, acabando com tudo. Não há mais possibilidade de qualquer conhecimento, ok? Nenhum tipo de verdade. Ok, então, agora a gente começa a entender que todo esse discurso que eu estou trazendo para vocês está diretamente conectado com o discurso da ideologia de gênero. Na verdade, a ideologia de gênero nada mais é do que uma reprodução dessa filosofia. Nada mais é do que um discurso, uma narrativa cultural, ok? Embasada nessa crença. Então, o que acredita uma pessoa que defende a ideologia de gênero? Ele acredita que a realidade é totalmente sem sentido, que a realidade é composta de átomos onde nós não temos nenhum tipo de conexão e de integração, que não existe a possibilidade de nenhum nível de conhecimento, ok? E que qualquer conhecimento que se atreva a aparecer diante de mim, que de alguma forma represente uma opressão, eu me insurjo contra essa instituição e quero desconstruí-la. Essa é outra palavra importante. Então, Nietzsche, como também todos os seus seguidores, né, os pós-modernos aí, vão ter essa tarefa agora, tá? Então, é preciso desconstruir, né, todo o panorama cultural do mundo ocidental, a igreja, a forma como a justiça, por exemplo, foi ordenada ao longo dos tempos e tudo mais. Então, não existe mais certo e errado, né? O Nietzsche chega, inclusive, a inverter aquele próprio princípio de Aristóteles, que era o princípio da contradição, não é? Que se uma coisa é, o oposto só pode ser não é. Para ele, não. Ok? Uma coisa não é e também pode não ser, e pode não ser, enfim, não existe possibilidade de contradição. Uma vez que você não tem mais a possibilidade de contradição, você não tem possibilidade de afirmar absolutamente nada de nada. Assim, uma introduçãozinha também ainda para a gente começar a desenvolver aí a nossa perspectiva sobre ideologia de gênero.